Poucas pessoas conhecem esta verdade, mas há um som vindo do céu, antigo, profético e ignorado por muitos. Não é música, é advertência, um eco que atravessa séculos e que talvez já tenha começado a soar dentro de você. O Apocalipse não é apenas um livro de mistérios, é um mapa espiritual do que está por vir e das dores que já chegaram. As 7 trombetas não anunciam destruição aleatória. Elas marcam o momento em que o céu responde à rebeldia da terra. Quando Deus, paciente por eras, finalmente se levanta do trono, talvez você tenha sentido algo estranho nos últimos tempos, como se a natureza estivesse gritando, como se o mundo estivesse girando fora do eixo. Talvez seus próprios sonhos tenham mudado. Você acorda no meio da noite, com o coração apertado, sentindo que algo está prestes a acontecer. Se esse é você, então este vídeo é a resposta que tanto pediu em oração. Vamos percorrer juntos cada som celestial, cada trombeta, cada símbolo, cada advertência, e o que você vai descobrir pode abalar sua alma, mas também pode reacender sua fé, porque no fim do mundo começa o reino de Deus. O céu ficou em silêncio. Não era um silêncio comum. Era como se o universo prendesse a respiração. Após a abertura do 7º selo, nenhum som, nenhum movimento, somente a sensação de que algo grandioso e terrível estava para acontecer. Esse silêncio sagrado antecede o juízo divino. Um prelúdio que prepara a alma para o toque das trombetas eternas. 7 anjos se posicionam, cada um segurando uma trombeta forjada na eternidade. Eles não falam, mas seus olhos revelam a gravidade do que está por vir. Cada trombeta será um anúncio de justiça, uma ferida no tempo, uma resposta à rebelião humana. As 7 trombetas não são apenas eventos futuros, são advertências espirituais para os que têm ouvidos para ouvir. E quando a primeira delas soar, nada permanecerá como antes. Esses anjos do Apocalipse não atuam sozinhos. Diante deles se oferece o incenso de orações de santos que sobem como perfume diante de Deus. É a união do clamor humano com a vontade celeste. O juízo não vem sem aviso. Ele responde ao clamor dos fiéis que disseram: "Até quando, Senhor?" É no altar do céu que o destino da terra começa a ser selado. Ao receberem suas trombetas, os anjos iniciam a contagem reversa da história humana. Cada toque carrega uma mensagem, um sinal e uma consequência. Esses sons atravessam as eras, reverberando no coração daqueles que ainda esperam a redenção. Talvez você também tenha sentido, como um presságio nos sonhos, como um eco em meio às lutas da vida. As trombetas soam não apenas no céu, mas também na alma. Por trás das imagens simbólicas, há um chamado urgente. O Apocalipse não é um código para os curiosos, mas um espelho para os que buscam a verdade. As trombetas revelam o que está oculto, a gravidade do pecado, a santidade de Deus e a necessidade urgente de arrependimento. O tempo da graça tem limites, e cada som é uma rachadura na estrutura do mundo como conhecemos. Se hoje escutas a voz de Deus, não endureças o coração. O toque das trombetas é também o início da separação entre luz e trevas, entre aqueles que se rendem e os que resistem. É o som que antecede a colheita, onde o trigo será separado do joio. A primeira trombeta trará granizo e fogo, mas antes disso ainda há tempo. Tempo para ouvir, para entender e para mudar. O som rompeu o silêncio. A primeira trombeta foi tocada e algo caiu do céu. Granizo e fogo misturados com sangue foram lançados sobre a terra, como se o próprio céu estivesse chorando em brasas. 1/3 da vegetação foi consumido. Árvores milenares, campos verdes, jardins, todos se tornaram cinzas. Foi como se o planeta ferido tivesse sido obrigado a gemer em agonia.
Mas não se trata apenas de plantas. O toque dessa trombeta atinge algo mais profundo, o próprio pacto da criação. Deus criou a terra e viu que era boa. As árvores que produziam fruto, as ervas que curavam, o verde que dava descanso aos olhos. Tudo isso foi tocado por um julgamento ardente. A destruição da vegetação representa a quebra de um ciclo, como quando o homem, desconectado de Deus, rompe a harmonia natural. Você já viu uma floresta sendo consumida pelo fogo? O ar se enche de fumaça, o céu escurece e os animais fogem em desespero. Essa é a imagem do juízo que se manifesta no toque da primeira trombeta. Mas também é um alerta espiritual. Quando abandonamos a palavra, nossa alma se torna terra seca, sem vida, pronta para ser queimada. A primeira trombeta também queima os jardins da alma. Talvez você esteja passando por isso. Perdeu a fertilidade interior, sente que tudo está murchando ao seu redor. As orações parecem não germinar. As promessas, antes verdes como oliveiras, agora parecem galhos secos. Mas lembre-se, o mesmo Deus que permite o fogo, também é o que faz brotar vida nova do pó. Se a trombeta te alcançou, é porque ainda há esperança de restauração. A Bíblia é clara. O juízo começa pela casa de Deus. Esse fogo que desce não é capricho divino, é justiça. Assim como o agricultor que corta os galhos improdutivos, Deus está purificando o mundo para um novo tempo. E Ele faz isso porque ama, porque deseja ver frutos verdadeiros em nós. Mas antes, é preciso queimar o que é falso. A primeira trombeta soou e o verde desapareceu. Mas esse é apenas o começo. Ainda há outras trombetas, outras feridas e outras advertências. E o mar, que parecia intocável, será o próximo a sangrar. Se a terra já geme, imagine o que acontecerá quando a segunda trombeta for tocada. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. A segunda trombeta ecoou com um som cortante, como o choro de um planeta em convulsão. Então, uma montanha ardente foi lançada ao mar. Não era um vulcão comum, era como se um trono de fogo caísse dos céus, carregado de juízo. E ao tocar as águas, o mar se tingiu de sangue, como se o coração da terra tivesse sido perfurado. 1/3 da vida marinha morreu, um silêncio de morte pairou sobre as ondas. Essa imagem é simbólica, mas não menos real. O mar representa a vastidão, o sustento, o mistério da criação. Ao torná-lo em sangue, Deus está mostrando que nem o que parece eterno está fora do alcance do juízo divino. As embarcações afundam, a economia entra em colapso, e o homem, tão seguro em sua civilização marítima, percebe que nada é inviolável. Tudo pode sangrar quando a santidade de Deus é ignorada. Imagine o impacto: redes de pesca vazias, portos desertos, o cheiro da morte sobre as águas. Mas há também uma dimensão espiritual aqui. O mar representa multidões, nações, povos. E essa montanha ardente pode simbolizar ideologias corrompidas, sistemas que inflamam e arrastam multidões à morte. O resultado? Morte marinha, literal e simbólica. Você já sentiu sua vida afundar assim? Como se tudo o que te sustentava, trabalho, relacionamentos, projetos, tivesse sido engolido por águas vermelhas. É como estar no meio do oceano, sem terra à vista, e perceber que o que antes era fonte de provisão, agora é poço de dor. Mas até ali há propósito, porque Deus permite que o mar sangre para que o coração do homem se volte novamente à fonte da vida. A segunda trombeta revela uma verdade dura. Não há segurança fora de Cristo. Nem mesmo as maiores montanhas, status, política, riquezas, fama,
resistirão ao seu juízo. Elas cairão, arderão e deixarão atrás de si um rastro de destruição. Mas quem se firma na rocha que é Jesus, não será abalado. Se o mar já não canta, se os peixes já não nadam, se os navios afundam, é porque algo ainda mais profundo está para acontecer. Pois, se as águas salgadas já se tornaram sangue, o que será das fontes doces? A terceira trombeta está prestes a soar, e ela trará amargura espiritual nas águas que antes saciavam a sede. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. O som da terceira trombeta cortou os céus como uma lâmina invisível. E então, uma estrela caiu del cielo, ardendo como antorcha. Seu nome era Agenjo, palavra que significa amargura. Ela caiu sobre os rios, as fontes, os mananciais, as águas que antes traziam vida, e o que era doce se tornou veneno. O que era puro agora mata. Essa estrela não é qualquer estrela. É símbolo de algo que desce veloz, com autoridade espiritual corrompida, envenenando a verdade. A estrela Agenjo representa doutrinas distorcidas, mentiras disfarçadas de luz, ideologias que contaminam a alma. E quando o homem bebe dessa fonte corrompida, seu interior adoece. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Surge uma amargura espiritual que seca a esperança. Você já sentiu isso? Uma sede por Deus, mas ao beber, tudo parece mais seco, mais confuso, como se algo tivesse mudado na fonte. Como se a água que antes saciava agora trouxesse angústia. Talvez tenha sido atingido por Agenjo, ideias que prometem luz, mas trazem trevas. É quando a alma se vê contaminada sem perceber e os pensamentos se tornam pesados como chumbo. A palavra é clara. Mi pueblo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Muitos morrem porque bebem sem discernir. O veneno entra sutilmente, numa pregação sem cruz, numa fé sem renúncia, num evangelho sem santidade. Mas os efeitos são devastadores. Fé adoecida, desilusão, cinismo espiritual. O coração endurece e o homem já não sente sede da água viva. A terceira trombeta revela que nem todas as fontes são puras e nos desafia a voltar à única fonte segura, Cristo, la roca que dá água en el desierto. Ele mesmo disse, El que beba del agua que yo le daré não tendrá sede jamás, mas quem bebe de outras fontes adoece por dentro, e a cura só virá com um arrependimento sincero. Se a estrela já caiu e as águas já estão amargas, se você sente que sua alma está cansada, seca, envenenada, é tempo de clamar por purificação, porque após o veneno virá a escuridão. A quarta trombeta está próxima, e ela apagará a luz do céu. Quando a quarta trombeta foi tocada, o céu perdeu sua voz. O sol, a lua e as estrelas foram feridos, e a luz, antes constante, se apagou em um terço do dia e da noite. Era como se o próprio tempo tivesse perdido o ritmo, como se os ponteiros celestiais tivessem quebrado. Os ciclos naturais entraram em colapso, e o mundo mergulhou em uma sombra que não vinha da noite, mas do alto. A Bíblia não fala apenas de um eclipse físico, mas de um eclipse espiritual. O sol representa a justiça, a lua simboliza o reflexo da verdade, e as estrelas, os líderes, os que guiam. Quando todos eles são atingidos, resta apenas confusão. A escuridão celestial denuncia uma geração que perdeu o brilho de Deus. O mundo continua girando, mas o céu já não ilumina como antes. Você já viveu dias assim, em que a luz parecia distante e tudo o que era claro se tornou cinza, quando até as promessas pareciam indistintas, como estrelas ofuscadas por nuvens? Essa trombeta fala diretamente aos corações que caminham em meio ao nevoeiro da dúvida, do medo, da ausência de direção. Quando o sol e a lua são feridos, a alma clama por claridade. A escuridão não chega de repente, ela cresce aos poucos, como a incredulidade.
1/3 do tempo é suficiente para causar caos. Mares ficam revoltos, sementes não crescem, viajantes se perdem. Assim é a vida sem a luz do Espírito, uma jornada às cegas, marcada por tropeços e desvios. É por isso que Jesus disse: caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos surpreendam. Mas até na escuridão, Deus deixa vestígios de glória. Se o céu se apaga, é para que olhemos para dentro e descubramos que a verdadeira luz precisa nascer em nós. Não é o brilho do sol, mas a chama do Espírito. A trombeta não é apenas juízo, é convite à vigilância. Porque quando tudo escurece, é ali que aprendemos a ouvir a voz que fala no silêncio. E o silêncio se tornará grito, porque algo está prestes a se abrir, e não é o céu, é o abismo. Com a próxima trombeta, a terra não apenas verá, mas sentirá o que vive escondido nas trevas. A 5ª trombeta se aproxima, e com ela, a libertação do que jamais deveria ser solto. O som da 5ª trombeta não veio do céu, veio de baixo. Uma estrela caiu e com ela foi entregue a chave do abismo, uma prisão selada desde tempos imemoriais. Quando a porta foi aberta, uma fumaça densa subiu como um véu escuro, obscurecendo o sol e o ar. Mas o que saiu dali foi ainda mais terrível. Langostas demoníacas, com rostos de homens e caudas como escorpiões, não para matar, mas para atormentar. Esse tormento duraria 5 meses. E não era físico apenas, era espiritual. Os que não tinham o selo de Deus eram alvos desse sofrimento interno, dilacerante, que nenhuma medicina cura. É o tipo de dor que não sangra, mas queima por dentro. Uma dor que muitos já sentem hoje, sem saber que já caminham com o cheiro do abismo impregnado na alma. Essas criaturas têm um rei, Abaddon em hebraico, ou Apolion em grego, o anjo do abismo. Ele não lidera com sabedoria, mas com destruição. E sua missão é clara: atormentar aqueles que escolheram viver sem o selo do Altíssimo. O selo é espiritual, invisível, mas inconfundível aos olhos do céu. Quem não o tem fica exposto ao ataque das forças que antes estavam trancadas. Talvez você já tenha sentido esse tipo de opressão, como uma ansiedade constante, pensamentos intrusivos, insônia, ou aquela voz que te acusa mesmo depois do arrependimento. Esse é o tormento espiritual de uma geração que abriu portas que não deveria. A alma que rejeita o Espírito Santo inevitavelmente atrai outro tipo de espírito. E muitos estão hoje sendo atormentados não por demônios novos, mas por abismos antigos que foram despertados. A 5ª trombeta nos ensina algo fundamental. Deus permite que o abismo seja aberto, mas só atinge os que vivem sem cobertura. Não é o fim, é uma chance de voltar. A dor pode levar à conversão. O tormento pode gerar clamor. Mas se nem mesmo a dor for suficiente, então virá algo pior. O abismo já foi aberto, mas ainda existem portões celestiais prontos para receber os que se voltam a Deus. Porque o que virá com a 6ª trombeta não será tormento, será extermínio global. 4 anjos serão soltos, e um exército impossível de deter surgirá no horizonte. A 6ª trombeta foi tocada, e algo invisível se rompeu no mundo espiritual. 4 anjos foram liberados, mas não eram mensageiros de paz. Eram guardiões de juízo, acorrentados no rio Éufrates, esperando a hora exata. Quando foram soltos, trouxeram consigo um exército inumano, 200 milhões de cavaleiros com armaduras de fogo, enxofre e fumaça. E com eles veio a morte de 1/3 da humanidade. Não é apenas uma guerra, é uma convocação celestial ao juízo final. Os anjos do Éufrates representam forças espirituais que por séculos estiveram retidas, aguardando o tempo de Deus. Eles não agem por impulso, mas por decreto, e quando se movem é porque o limite da misericórdia foi alcançado.
Esse extermínio global não será acidental. Será específico, calculado, implacável. É o resultado de uma recusa contínua ao arrependimento, ao amor, à verdade. Mesmo diante do juízo anterior, muitos continuaram em seus pecados, endurecidos. E agora não resta mais clamor, só silêncio diante da justiça. Imagine o caos. Pessoas buscando respostas, nações em colapso, a natureza em fúria. Mas o pior não é a morte física. É a cegueira espiritual daqueles que, mesmo vendo tudo, ainda se recusam a se dobrar. Porque a morte do corpo é passageira, mas a morte da alma é eterna. A sexta trombeta revela o limite da paciência divina. Ela mostra que o juízo de Deus não é aleatório, mas sim consequência direta da rejeição contínua à sua graça. O Apocalipse diz que o restante dos homens não se arrependeu. Isso revela um coração corrompido, não pela ignorância, mas pela arrogância. Um mundo que escolheu não ouvir, mesmo com trombetas soando em sua porta. E se tudo parece perdido, ainda resta uma última trombeta. A sétima trombeta não trará mais destruição, mas uma proclamação. Porque após o fogo, o sangue e o enxofre, virá o reino de Cristo, e com ele o anúncio da redenção eterna. Antes que a última trombeta soe, o céu faz uma pausa. Mas não é uma pausa de alívio. É o silêncio tenso antes do decreto final. Surge então um anjo colossal, envolto em nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça e um rosto como o sol. Uma perna no mar, outra na terra. Domínio total. E ele jura por aquele que vive para sempre. Não haverá mais demora. Em sua mão, ele traz um livrinho aberto. Esse pequeno rolo, aparentemente inofensivo, guarda o peso de revelações eternas. João é instruído a comê-lo. Na boca, doce como mel. Na alma, amargo como fel. É assim com a verdade. Quando chega, consola, mas também confronta. Esse momento fala de missão. O livrinho representa o chamado profético que não pode mais ser adiado. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas poucos estão dispostos a digeri-la até queimar por dentro. Porque quando você carrega a verdade, você carrega também o peso do céu sobre os ombros. É doce pregar, mas é amargo viver o que se prega. Depois disso, João recebe outra ordem: medir o templo de Deus. Medir é avaliar, pesar, discernir o que é santo e o que foi profanado. É um ato espiritual. Separar o que é de Deus daquilo que apenas parece ser. E ali surgem duas testemunhas. Profetizam, são perseguidas, morrem, mas ao terceiro dia ressuscitam diante de todos. Essas testemunhas simbolizam a perseverança da verdade em meio ao caos. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus sempre levanta vozes que não podem ser caladas. Eles são luzes em tempos de trevas, ecos do céu em uma terra surda. E sua morte pública não é derrota, é semente. Porque a ressurreição diante de todos prova que o céu sempre terá a última palavra. E agora, após essa pausa cheia de mistério, chegou a hora do som mais esperado. O toque que muda tudo. A sétima trombeta está prestes a soar. E com ela virá o anúncio do reino que jamais terá fim. E então, a sétima trombeta foi tocada. Mas, diferente das anteriores, ela não trouxe pragas, nem trevas, nem dor. Trouxe uma voz do céu que ecoou com autoridade. Os reinos do mundo passaram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. Era o anúncio do fim dos impérios humanos e o início do reino de Cristo. Essa trombeta é o som da vitória. Não a vitória de homens, mas a vitória do Cordeiro que venceu. O céu se abre e se vê o templo celestial. Dentro dele, a arca da aliança, símbolo do pacto eterno, da fidelidade de Deus, da presença inviolável. Relâmpagos, vozes, trovões. É o céu se manifestando com poder. O Apocalipse não termina em dor, termina em glória.
O toque da última trombeta não fala de destruição, mas de redenção. É o som que separa o tempo da eternidade. É quando o oculto se revela, quando o que é eterno se estabelece, e toda lágrima é enxugada. A justiça final desce do trono, e não há mais espaço para o engano. Talvez você tenha vivido todas as trombetas em sua alma. Sentiu o granizo das perdas, o mar se tornando sangue, as águas da vida se envenenando. Talvez já passou pela escuridão, pelo tormento, pelo medo da morte, mas se ainda respira, significa que a redenção eterna ainda pode ser sua. O céu inteiro celebra, os anjos se prostram, os anciãos adoram. A história está chegando ao fim, mas para os que são de Cristo é apenas o começo. Porque quando a sétima trombeta soa, o tempo se dobra diante do trono e o Cordeiro reina para sempre. E se hoje ouves essa trombeta, não é apenas uma história distante, é um chamado pessoal, uma proclamação celestial ecoando em tua alma. Ainda há tempo, o reino te espera. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda está vivo. Uma centelha, um anseio por respostas, um eco do céu chamando de volta para casa. As 7 trombetas do Apocalipse não são apenas profecias distantes, são espelhos para nossa geração. Elas mostram que o tempo da indecisão está acabando e que o trono já foi preparado para o juízo e para a redenção. Agora que você ouviu, o que vai fazer com isso? Vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? Ou vai se ajoelhar e clamar por misericórdia, por direção, por restauração? A cada trombeta que soa, Deus está dizendo, ainda é tempo. Mas um dia, a última trombeta tocará. Este é o momento de se posicionar, de limpar as fontes contaminadas, de voltar à luz, de fechar as portas do abismo, de entregar os reinos do seu coração ao verdadeiro Rei. Porque o som mais poderoso ainda está por vir, o som da proclamação celestial. O reino agora pertence ao Senhor e ao seu Cristo. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal. Ative as notificações para continuar recebendo revelações profundas sobre o fim dos tempos e o caminho para a salvação eterna.